11 de julho de 2022, hoje a igreja celebra a memória de São Bento de Núrcia, abade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que fizestes o abade São Bento preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Hoje a igreja celebra a memória deste grande santo, um santo muito importante para a vida da igreja ocidental. São Bento, que nasceu mais ou menos no ano 480 e morreu no ano 547. São Bento viveu na transição do século V para o século VI. É um homem muito importante porque foi chamado pai dos monges ocidentais, ou pai do monaquismo ocidental. São Bento é conhecido através de uns textos que se chamam Diálogos de São Gregório Magno. São Bento como que abandonou o mundo para fazer as suas experiências de vida eremítica. Uma vida eremítica é uma vida solitária. A reclusão espiritual de São Bento para a igreja é um exemplo de encontro e de intimidade com Jesus Cristo. E sendo um modelo de espiritualidade, um modelo de reclusão evangélica, São Bento, enquanto levava uma vida de reclusão, ele é convidado a ser abade de um mosteiro. Acontece que São Bento era um homem muito exigente dentro da sua vida espiritual. E como abade, ele vai fazer o mesmo com aqueles que serão os seus subalternos. E isso vai causar indisposições, intrigas, invejas. Alguns monges ficaram incomodados com a presença deste homem tão santo e tão entregues à vida da espiritualidade. São Bento prega, por meio da sua regra, o seu texto, chamado Regra, que hoje é a base da vida monástica ocidental, dos monges beneditinos. São Bento prega o famoso lema Ora et labora. Orai e trabalhai, ou ora e trabalha. Ora et labora. Este ora, este orai, esse submeta-se à vida de oração é algo muito exigente para este homem que era profundamente unido a Jesus Cristo. Porque às vezes nós também, meus queridos, levamos uma vida espiritual muito relaxada. Se nós imaginássemos a tamanha necessidade, enquanto ser humano, de nos unirmos àquele que nos criou, para assim sermos felizes, nós nunca deixaríamos de rezar, ou de orar, de buscar a Jesus Cristo, em tudo que fizermos.
Este labora, este trabalha, trabalhai, este trabalha, significa vós não podeis somente vos entregar à vida espiritual, vós deveis traduzir aquilo que vós realizais espiritualmente por meio do serviço ao próximo, à comunidade. No fundo, quando ele fala ora et labora, orai, aqueles monges que levavam uma vida espiritual superficial, uma vida cheia de tibieza, de assídia, de preguiça espiritual, aqueles monges não gostaram. Aqueles que, quando São Bento prega, labora, trabalhai, trabalhe, aqueles que eram braços curtos, aqueles que só queriam uma vida de oração, não queriam servir a ninguém, não queriam uma vida de caridade evangélica, esses não gostaram. Ou seja, São Bento neste mosteiro causou muita indisposição. Por isso nos relata a história de que alguns monges tentaram envenená-lo no cálice de vinho, colocando veneno, iriam acabar com aquele que estava a incomodá-los. Acontece que São Bento, quando lhe entregam o cálice, São Bento traça sobre o cálice o sinal da cruz e nos diz a história que o cálice estoura e dele sai uma serpente. Por isso que nas imagens de São Bento ele tem um cálice e aparece, às vezes por debaixo, né? Às vezes dentro do cálice, uma serpente, porque estava envenenado. O cálice estourando, tudo se perde. E São Bento não é envenenado. Depois, como não deu certo essa experiência como abade, ele novamente vai continuar a sua caminhada. Agora sob este lema ora et labora, uma vida de oração profunda, de uma reclusão evangélica, mas também uma vida de trabalho. Também uma vida de comunidade. Um grande exemplo para nós, um homem que rezava profundamente. Gostaria de nos ater nesta reflexão, neste fato do cálice envenenado, que estoura e que faz surgir uma serpente. O evangelho de hoje, proposto pela liturgia da igreja, é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 34 até o capítulo 11, versículo 1. É aquela passagem muito forte. O padre não vai fazer leitura porque é muito grande, mas em que Jesus vai dando umas instruções aos seus discípulos. Olha, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim separar o filho do pai, a filha da mãe, a nora da sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Nossa, parece algo muito forte, muito pesado, e de fato é. O evangelho de hoje vem nos mostrar que pela vivência do evangelho, uma vivência autêntica do cristianismo, nós vamos acabar nos separando de pessoas, e às vezes pessoas muito próximas.
A história de São Bento nos mostra isso. Foram os próprios monges que moravam sob o mesmo teto, que partilhavam da mesma Eucaristia, que tomavam da mesma espiritualidade, que tentaram matá-lo, envenená-lo. E na nossa vida é assim também. Não estou dizendo que são os nossos familiares que vão tentar nos matar, ou que a nossa família vai ser destruída pelo próprio Cristo. Não é isso que o Evangelho está dizendo. O Evangelho está dizendo assim: olha, cuidado. Se você está colocando esperança em vida humana, se você coloca seres humanos no lugar de Jesus Cristo, você vai se decepcionar, se desencantar. Porque as pessoas vão te frustrar hora ou outra. Quem de fato se entrega a um segmento discipular de Jesus Cristo acaba contraindo antipatias. Antipatias. Muita gente vai virar a cara, muita gente vai criticar a sua prática religiosa, a sua vida séria de oração, a sua vida responsável na prática da religião. Muita gente vai começar a criticar e muita gente vai afastar de você. Você está disposto a ser discípulo de Jesus Cristo? Ou você quer continuar levando essa vida de amizade com o mundo e de amizade com Deus, que no fundo não tem nenhuma? O convite hoje para nós é que nós nos entreguemos de maneira autêntica e responsável à nossa vida religiosa, por amor a Deus, e paguemos o preço. E o preço que nós pagaremos é a indisposição de muitos, porque nós começaremos a incomodar as pessoas. E aí o texto do Evangelho vai continuar a dizer para nós: olha, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ah, deixa primeiro eu fazer alguma coisa ou estar com meus familiares, depois eu vou servir a Deus. Não precisa nem ir servir a Deus. Você não é digno de Deus. O Evangelho está dizendo isso. Quantas vezes nós faltamos à missa para confraternizarmos ou para convivermos com familiares? Trocamos a Jesus Cristo dentro de um preceito tão simples para colocar no lugar dele pessoas, seres humanos. Você está dentro de uma indignidade tamanha, conforme o texto do Evangelho de hoje. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se você coloca o seu filho ou sua filha, independentemente da justificativa, no lugar de Jesus Cristo, no lugar do preceito de Cristo, você não está sendo digno de Cristo. O Evangelho é radical, não adianta a gente querer justificar. É isso. Ou você passa a amar a Deus, ou não dá certo, meu querido, minha querida. Depois o Evangelho vai continuar falando tantas recomendações. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Ou seja, esta vida é uma vida de passagem. E nós, quando nos colocamos diante do discipulado, nós temos que ter consciência disso. Nesta vida teremos dificuldades, teremos provações. Por isso, paremos de murmurar contra Deus. Você tem que gastar sua vida por Jesus. E não por dinheiro, por afetos, por poder, por bens diversos. Meus queridos, São Bento, o homem da espiritualidade, nos ajude, nos convença que nós precisamos ser mais de Deus, pessoas mais orantes,
pessoas mais sensíveis a Deus. Nos ajude também a entendermos que o seguimento do Evangelho vai nos custar indisposições, mas um segmento responsável e radical. Não às vezes o que nós fazemos. Que Deus nos ajude e que nós escolhamos a Cristo ao mundo. Escolhemos estar com Jesus, a estar com seres humanos. Escolhemos ser de Jesus, a servir a homens, a seres humanos. Força e coragem, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.